Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 23 de agosto, vamos continuar estudando o livro do profeta Ezequiel com os capítulos 25 a 28. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 25, onde nós temos como destaque profecia contra Amon, Moabe, Edom e Filístia. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel. Eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades. Sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá, e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostraram vingativos, e com profundo desprezo executaram vingança, para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Eis a leitura do capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel. E a partir do capítulo 25 temos diante de nós o juízo de Deus sobre as nações. Embora os profetas se concentrassem principalmente em Israel e Judá, todos eles estavam cientes de que Deus era Senhor de toda a terra. Nenhuma nação estava fora do alcance de seu juízo, e aquilo que ele condena e castiga no seu próprio povo, condena e castiga nas outras nações também. Esta coleção de profecias é um divisor de águas entre o ministério de Ezequiel antes e depois da queda de Jerusalém em 587 a.C. No capítulo 25, portanto, temos profecias contra Amon, Moabe, Edom e Filístia, também presente em Jeremias 47 a 49. Estas quatro nações eram os vizinhos mais próximos de Israel e seus inimigos mais antigos. Todos sentiram o doce prazer da vingança ao verem a queda de Israel
E por isso Deus os castigaria. De fato, não muito depois disso, Amon, Moabe e Edom foram destruídos pelas tribos dos nabateus. Os filisteus desapareceram da história um século antes do nascimento de Jesus. Esse, então, o nosso breve estudo sobre o capítulo 25. Vamos agora, na sequência da leitura, nós iremos ler os capítulos restantes, 26, o 27 e o 28. O 26 com o destaque profecia contra Tiro, o 27 lamentações sobre Tiro, e o 28 profecia contra o rei de Tiro, profecia contra Sidom e bênçãos para o povo de Israel. Como são assuntos correlatos, vamos ler todos eles na sequência, sem muitas paralisações e intervenções. Começando então pelo capítulo 26, profecia contra Tiro, a partir do versículo 1 diz assim: No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim, e eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus: Eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos, disporá os seus arietes contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras, a sua madeira e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: Não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar. E ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: Como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares, você e os seus moradores que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: Quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra,
em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. Capítulo 27, Lamentações sobre Tiro. A palavra do Senhor vem a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam. E os gamatitas ficavam de vigia nas torres, penduravam seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam trigo de minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Reubom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Raamá negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Harã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste as destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro.
Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Faço uma pausa para comentar duas coisas. A primeira é que Tiro era, de fato, uma cidade muito próspera, porque era uma cidade portuária, e naquela época as cidades portuárias eram as cidades mais importantes. E é interessante como o castigo que Deus vai fazer com Moabe, com Amon, com Edom, com os filisteus, e ali Tiro faz parte dos filisteus, é um castigo muito pior do que o castigo para o seu povo. O seu povo vai ser castigado, o seu povo vai sofrer as consequências do pecado, mas o seu povo também recebe consolo, alento, esperança. Porque aqueles que se arrependessem, aqueles que fossem remanescentes, poderiam novamente ter comunhão com Deus. Já esses outros povos, e aqui especialmente em se tratando de Tiro, fica muito claro que eles iriam desaparecer da face da terra, e é de fato o que ocorreu. Vamos à leitura do capítulo 28, onde nós temos 3 destaques: profecia contra o rei de Tiro, profecia contra Sidom, bênçãos para o povo de Israel. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus? Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão, contra a beleza da sua sabedoria, e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova, e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci.
Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel no meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eis a leitura do capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Trazendo então rápidos comentários lá desde o 26, onde nós lemos na sequência, nós vemos que a data da profecia de Ezequiel provavelmente é final do 11º ano, fevereiro de 586. Tudo isso é possível datar, né? Porque o profeta falava quando ele estava profetizando, ele falava em que dia, em que mês. Supondo-se que Ezequiel tenha recebido a notícia da queda de Jerusalém naquele ano e não no ano seguinte, ficou claro aqui que provavelmente era fevereiro de 586 e ficou claro que a previsão do capítulo 26 era mais que verdadeira. Tiro não se alegrou por muito tempo com a ruína de Jerusalém. Poucos meses depois, o exército de Nabucodonosor estava às suas portas e lhe impôs um sítio que durou 13 anos. Tiro era um alvo tentador. A cidade ficava nas imediações dos montes do Líbano e possuía o melhor porto natural do leste do Mediterrâneo. Na realidade, era um porto duplo, pois a cidade foi construída numa ilha próxima ao continente, por ser um centro de negócios e comércio. Tiro era um lugar que concentrava uma enorme riqueza e sua vidraria e indústria de púrpura eram mundialmente famosas. De forma muito apropriada, Ezequiel descreve a cidade como um grande navio mercante, carregado de mercadorias da melhor qualidade, contando com habilidades humanas e recursos vindo de todos os lados. A notícia do seu naufrágio traria luto para o mundo todo. O trecho de Ezequiel 28, 1-19 é um lamento pelo rei de Tiro, cujo orgulho acabou sendo a sua ruína. Sidom é outro porto marítimo famoso no Antigo Testamento. Fica no Líbano, 32 quilômetros ao norte de Tiro. Hoje, tanto Tiro como Sidom são pequenos portos usados por pescadores. A acusação contra Sidom foi mais uma vez o fato de ter desprezado o povo de Deus. Sidom, como Tiro, caiu nas mãos de Nabucodonosor. E os versículos 25 e 26 do capítulo 28 são uma mensagem de esperança para Israel.
Eis o estudo de hoje. Vamos retomar os principais ensinamentos dos capítulos 25, 26, 27 e 28 de Ezequiel. No capítulo 25, Ezequiel proclama a primeira de 7 profecias contra as nações circunvizinhas de Israel. Deus dirige os acontecimentos mundiais, guardando fielmente aqueles a quem ele ama e punindo os que lhe desobedecem. Moabe está sob julgamento do Senhor, e Deus acusa Moabe de pensar que Judá é como as outras nações, quando na verdade os de Judá são chamados e abençoados por Deus. No tempo de Ezequiel, os edomitas juntaram forças com os babilônios, sitiando Jerusalém, e participaram do massacre do povo de Deus. Eles não apenas ignoraram o problema de Judá, mas exploraram o povo ativamente. Olhando para o lado ocidental, Deus dirige contra os filisteus a sua 4ª profecia. E longe de ser um ato de vingança, Deus alcança os filisteus para que possam saber que Ele é Deus. E até hoje Deus continua alcançando pessoas que não o conhecem, pois Ele deseja a salvação de todos. No capítulo 26, o Senhor fala contra a Fenícia e contra Tiro, sua principal cidade. Zombar do Senhor provoca a retribuição divina. As pessoas que se orgulham de criticar e perseguir o povo de Deus sofrerão a ira divina aqui ou no túmulo. No capítulo 27, Deus pede que as nações entoem um lamento fúnebre sobre a destruição de Tiro. O braço dele está estendido contra os seus inimigos e para alcançar o povo escolhido a fim de salvá-los de si mesmos. Hoje precisamos segurar na mão dele e pedir para ele nos conduzir no caminho da vida. E por último, no capítulo 28, Tiro simboliza o zelo de Deus em destruir os pecadores que se vangloriam. As ruínas de Tiro permanecem como legado de desgraça para as nações circunvizinhas. Depois, na sequência, ele prossegue com um canto fúnebre. Os governantes de Tiro outrora se adornavam com pedras preciosas, como as que no outro tempo adornavam a vestimenta sacerdotal. O comércio de Tiro entre as nações trouxe riqueza quase igual à do Jardim do Éden. No entanto, o pecado da autoglorificação trouxe a injustiça. A soberba também pode substituir a sabedoria em nossa vida. Deus fala contra Sidom também. Ele deseja ser exaltado entre todas as nações. Ele fará conhecida a sua glória por meio de julgamento e então por meio de misericórdia. Por último, Deus planeja conduzir Israel de volta à terra que foi prometida aos seus ancestrais. Neste momento, Deus redireciona Israel de volta à sua aliança com o seu homônimo patriarca Jacó. A misericórdia de Deus é um tema recorrente ao longo da Bíblia. Suas promessas apontam para a cruz, onde ele voluntariamente sacrificou o seu filho, o último julgamento contra o pecado e a plenitude da nossa salvação. Eis o estudo de hoje do livro do profeta Ezequiel. Espero que tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Ezequiel. Fique na paz do Senhor, muito obrigado por nos acompanhar. Até o nosso próximo vídeo.